Pois bem, pessoal, vamos então falar desse calendário das atividades eleitorais. E o que é isso? Esse é um checklist daquelas ações, daquelas etapas que você precisa de cumprir na sua campanha. O que acontece? A gente inicia uma campanha, o candidato inicia uma campanha e muitas vezes ele não tem uma noção sobre o que ele precisa de fazer, ele não tem uma noção sobre o seu dia a dia, o que precisa de ser trabalhado, o que precisa de ser feito, o que precisa de ser elaborado. E aí esse calendário de atividades eleitorais, ele vem exatamente para poder suprir essa deficiência. Ele vai te dar um passo a passo, um guia, tá? Para você acompanhar durante a sua campanha eleitoral. Ou seja, aqui a gente vai ter, de acordo com o mês, o que você precisa de realizar para a construção da sua campanha, considerando apenas a pré-campanha, ok? Ou seja, do que eu estou falando? Até junho, julho, esse processo todo ele precisa de estar pronto, preparado, organizado, planejado para que a sua campanha aconteça finalmente. O que a gente entende, tá? Que essa é uma dificuldade que muitos candidatos têm, principalmente aqueles que estão iniciando, ou principalmente aqueles que se ocupam com a função de legislar e não estão preocupados, ou não tem nem que se preocupar mesmo com a função de administrar a campanha. Mas quando eu te entrego esse material de forma simplificada, por assim dizer, então você consegue implementar esse passo a passo, saber quais são as etapas que você está seguindo, quais são as etapas que você está atrasado, quais são as etapas que estão por vir na sua campanha. O que a gente tem entendido aí muito nessa eleição de 2020? A expectativa é que a eleição ela ocorra num ambiente de muita imprevisibilidade. Porque, por um lado, existe um anseio popular por mudança. Esse anseio ele já veio sendo plantado, aí, já tem 2 ou 4 eleições. E a gente teve como prévia a eleição de 2018, onde que as mudanças ocorreram. Mas, por outro lado, o que pode acontecer? Uma provável retomada econômica ela pode ser favorável aos candidatos que estão no poder. O fato é, independentemente do cenário, o que é importante você entender? Que a maioria dos candidatos que vão disputar uma eleição, eles entram para perder. Tá? Essa é uma afirmação difícil, mas é uma realidade que é dura e que você precisa de encarar. A grande maioria dos candidatos eles vão entrar em campanhas de forma tão despreparada que, de alguma forma, ele vai se submeter a alguns desses erros aqui que eu preparei para você. Quais são esses erros? Compor alianças partidárias que só vão beneficiar o partido, ficar esperando as verbas partidárias, chegando até mesmo a suplicar por um orçamento aí com o seu partido, mas quando, na verdade, o que você está fazendo ali? Qual é o seu papel ali? Você está trabalhando para eleger quem o partido determina. Você vai ser abordado a todo momento por eleitores ali pedindo algo em troca do voto, o eleitor profissional. Você vai fazer campanhas, muitas vezes, sem saber se a quantidade de pessoas que votam em você aumentam ou diminui. Também vai abordar pessoas de forma errada, perdendo mais votos do que ganhando. Vai ficar míope em relação ao cenário eleitoral, ou seja, vai sofrer uma grande decepção quando abrir as urnas, quando tiver a contagem dos votos. E, enfim, uma série de erros que vão te fazer gastar tempo, que vai te fazer gastar autoridade, que vai te fazer gastar dinheiro na sua eleição. E é exatamente para isso daqui que eu trouxe esse calendário de atividades. Por quê? Porque esses erros, na sua maioria, eles têm na sua origem a desorganização, a falta de planejamento, a ausência de uma linha mestra para poder te conduzir num passo a passo até o dia da eleição. O que eu quero dizer com isso? Que muitos erros eles podem ser resolvidos se você soubesse o que é necessário fazer mês a mês. Se você não deixasse acumular as tarefas, as funções, as ações de campanha que precisam ser feitas. Como que eu descobri isso? Desde 94 eu venho atuando aí como o cara na pesquisa nas eleições do Brasil. Eu venho segurando vários pratos que eles rodavam ao mesmo tempo. E trabalhei ao lado de grandes mestres, dos maiores estrategistas políticos aí do Brasil. Tá? Em 2016, por exemplo, a gente
aplicando os conceitos que a gente trabalha na nossa metodologia, a gente tirou um candidato de 3% de intenção de voto para um segundo turno numa eleição, né? Isso é uma coisa a considerar, né? Trabalhei com muito candidato a vereador aí que ninguém acreditava na história dele, ninguém acreditava que esse candidato poderia ser vitorioso. E teve outros candidatos também que tinham um potencial tremendo, mas que não sabiam como começar, não sabiam qual era o passo a passo para poder encarar uma campanha eleitoral. Ok, pessoal? Bom, sem mais delongas, né, vamos aqui então a essa videoaula para a gente poder tratar o que é esse calendário eleitoral. Bom, como eu falei, é o que você precisa para realizar, é o que você precisa realizar para a construção de sua candidatura. Aqui a gente tem um prólogo que foi exatamente o que eu acabei de falar aqui, né, que a maioria dos candidatos eles entram numa eleição para poder perder e esses desacertos eles estão ligados à desorganização, à falta de planejamento, à ausência de clareza, de foco, de objetivo, né? E nesse e-book, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar quais são as sequências de ações que precisam ser realizadas no mês a mês para você desenvolver a sua campanha. E quais são essas sequências que vão estar presentes aqui? Diagnóstico, planejamento, estratégia e desenvolvimento. É isso que a gente vai trabalhar com esse material, tá? Para que no final, qual que é o nosso objetivo aqui? Você construa e execute as ações estratégicas que vão te habilitar, você, candidato, e a sua equipe para ser eleito na campanha de 2020. Então, esse é o objetivo central que a gente está buscando aqui. Temos outros objetivos secundários também, né? É claro, por exemplo, pontuar competitivamente nas pesquisas eleitorais, desenvolver diagnóstico de campanha, estabelecer estratégia de comunicação, saber fazer leituras de pesquisa. Muito candidato não sabe como fazer uma pesquisa, não sabe nem quando é a época de fazer uma pesquisa, né? E vão fazendo pesquisa alheio, vão fazendo pesquisas porque todo mundo está fazendo e gastando dinheiro sem necessidade, ok? Enfim, né? Então vamos a essa estruturação mês a mês. O que você precisa de fazer? Mês de março, lembrando que se você deixar de fazer o que precisa ser feito em mês de março, você terá que fazer necessariamente em abril. E aí, quando chegar abril, vai acumular as atividades de março e de abril, tá? O que acontece em março? Março é o momento do diagnóstico, né? Esse é o primeiro trabalho aí e que ele tem como objetivo apontar os caminhos estratégicos que devem ser seguidos. Nessa etapa é onde que a gente obtém aí as informações necessárias para a criação da propaganda política, para a criação do seu posicionamento, para a criação da sua identidade eleitoral, tanto no mundo offline quanto no mundo online. Então, esse é o momento de diagnóstico. E o que a gente faz nesse momento de diagnóstico? Pesquisas internas. Muitas pessoas entram numa campanha sem fazer uma pesquisa interna. E o que é isso, pessoal? É você despir-se do seu ego e você ir para a rua e começar a escutar o que as pessoas estão dizendo sem questionamentos, sem discutir política. Você só está ali para escutar o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, o que estão dizendo à sua cidade. Essas pesquisas internas também, elas acontecem muito com as pessoas que estão próximas a você. Sua esposa, seus filhos, empregados, funcionários, enfim, as pessoas que te rodeiam, tá? Porque aí a gente vai começar a tentar entender quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Óbvio, né? A gente vai estar falando aí com pessoas que muitas vezes querem te exaltar, mas quando você, mais uma vez, se despe do seu ego, você começa a entender, então, olha, eu tenho esse defeito, que pode ser uma deficiência, mas eu tenho essa qualidade que eu posso trabalhar mais para frente, tá? Ainda em março, a gente vai fazer, então, o mapeamento dos dados estatísticos estratégicos. O que é isso? É conhecer um pouco da sua cidade, conhecer um pouco dos problemas. A gente acha que conhece, mas se você não debruçar em cima de dados estatísticos da sua cidade, são dados que estão disponíveis no site da prefeitura, no site do IBGE, e esses sites eles estão aí para você entender um pouco mais da sua cidade. Dados secundários, como, por exemplo,
A gente pode falar aí de orçamentos, o que a cidade tem de orçamento, o que tem de previsão de orçamento para essa data, dados estatísticos de segmentação social e econômica da cidade. Meu amigo, então você precisa de saber, por exemplo, qual que é a população que está ali concentrada entre 16 e 18 anos, porque para esse tipo de público você tem uma ação estratégica de campanha. Entre 20 e 25 anos, entre 25 e 30 anos, você precisa de saber isso, você precisa ter isso muito bem mapeado. Aonde que essa população de jovem está concentrada, quais são as suas principais demandas. Existe uma concentração geográfica desses jovens? Por que você precisa saber disso? Porque numa região onde que tem muitos jovens reunidos, isso eu estou falando de jovens, mas não precisa ser só jovens. Por exemplo, se você tem uma concentração ali de pessoas de 25 a 35 anos, que já é uma outra idade, uma outra realidade diferente, você precisa de tratar isso diferente, você precisa de tratar isso de forma distinta. De que maneira? Tá? Então tem ali muitos jovens reunidos e eles estão concentrados geograficamente em uma determinada região, muito provavelmente aqueles jovens ali eles vão ter uma opinião próxima, uma opinião parecida para poder expressar. E aí você vai ficar atacando os jovens desse bairro, os jovens desse outro bairro, os jovens daquele bairro diferente, e quando você poderia atacar uma só população para um nicho específico. Então, você precisa entender esses dados estatísticos de segmentação social e de segmentação econômica da sua cidade. Estudar o ambiente externo, tá? O que está acontecendo no país, o que está acontecendo no estado, que pode influenciar a sua eleição. O estudo do ambiente político, como é que é o cenário político da sua cidade. Tá? Mapeamento das câmaras dos vereadores, isso é mapeamento mesmo. Quando eu falo disso, é você colocar no mapa quem são os vereadores, quem são as pessoas ligadas a esses vereadores, como que você consegue enxergar cada ponto de ligação ali entre um vereador e uma liderança municipal ou uma outra liderança. E aí você consegue entender, quando você enxerga isso no mapa, você consegue entender que esse vereador, quais são as suas áreas de atuação. E também fazer aí o mapeamento dos dados, né? Ainda em março, a gente precisa saber com quem nós podemos contar, quais são as pessoas ali que vão trabalhar junto com você. A gente tem casos aí, olha, eu sou um candidato de um homem só. É legal falar isso, mas numa campanha não dá para ser. Você vai precisar de contar com pessoas, você vai precisar de contar com gente que vai te auxiliar. Então, para a gente poder montar o QG, fazer o organograma funcional, quem que vai atuar com o quê, quem que vai fazer o quê, tá? Um cronograma de atividades, a gente precisa de traçar isso ainda em março, e o mapeamento das equipes. Ou seja, o que a gente precisa de ter em março, agora, que é onde que a sua campanha está começando, é onde que você precisa empenhar o maior esforço. É o que temos, para onde vamos e quais são os desafios. Então, em março, a gente precisa de responder exatamente essa questão. Chega em abril. Qual que é a questão de abril? Tá? Primeiro, a gente vai ter uma criação e adequação do posicionamento político, ou seja, a gente mapeou, a gente estudou, a gente entendeu, a gente amolou o machado e agora a gente vai fazer o seu posicionamento político. O que isso significa? Que nessa etapa nós vamos trabalhar a construção da sua imagem política e o reforço da sua imagem pessoal, visando aí a elaboração do seu discurso e principalmente o combate às fake news. O que significa isso? Esse ano vai ser o ano das fake news, como aconteceu no passado. A tendência é que isso aumente, a tendência é que as fake news aumentem. E se você não tiver uma imagem muito bem consolidada, uma imagem muito bem estruturada, qualquer fake news que for aparecer contra você vai te derrubar. Você vai ser abatido em pleno voo. Não se assuste com esse detalhe. Pois bem, tá? Então aqui a gente, no mês de abril, é esse posicionamento. E o que precisa ser feito para esse posicionamento? Primeiro, as pesquisas qualitativas, ok? Onde a gente precisa de conhecer o posicionamento do candidato, fazer teste de vídeo,
fazer teste de postura, porque você vai ter que utilizar muitos vídeos aí, mesmo que a sua cidade não tenha uma televisão, você vai precisar de fazer vídeos para as redes sociais, ok? Mapeamento dos pontos fortes e dos pontos fracos. Esse mapeamento já não é mais o mapeamento das pessoas próximas a você, mas é o mapeamento da população. Então, se lá atrás a gente não fez um reforço da sua imagem política, um reforço da sua imagem pessoal, não tem como a gente trabalhar com pesquisa em termos de pontos fortes, em termos de ponto fraco, em termos de construção do conceito. Ok? Por isso é importante que cada mês você siga o que precisa de ser feito. E aí, então, a gente pode pensar em pesquisas quantitativas, uma primeira rodada de pesquisa quantitativas. Para quê? Para saber qual que é o cenário, o que está acontecendo na sua cidade. Isso por volta de abril, onde que você já tem uma imagem trabalhada, uma imagem política, uma imagem pessoal trabalhada, e agora a gente já pode mensurar como que essa imagem está acontecendo. Ainda em abril, a gente vai fazer a construção do seu avatar digital, que é o quê? Implementação do núcleo digital, posicionar você nas redes sociais, aquecer os seus leads nas redes sociais, como? Com vídeos, com postagens que vão falar diretamente para o seu segmento de eleitor, não é qualquer postagem, não é qualquer informação, tá? A gente vai fazer a redação do enredo da sua campanha, por que a sua campanha ela está acontecendo, em que ponto que ela está, o que te motivou a chegar até aqui, o que te motiva a ser um candidato, tá? E também a gente vai ter aqui ainda em abril uma semana de gravação de vídeos. Por quê? Porque você não vai ter tempo para poder ficar gravando esses vídeos toda hora. Então a gente precisa de tirar uma semana para, em posse dessas informações que a gente já veio coletando, a gente agora vai gravar um vídeo para poder falar sobre essas situações, para poder falar sobre o que foi os problemas que a gente encontrou, para poder falar sobre as soluções que você pode trazer. Então, uma semana de gravação de vídeos, ok? Ainda, também vamos ter a construção do candidato. Como? Ainda em abril, construção do discurso político, apresentação e posicionamento pessoal e individual, ou seja, a gente gravou os vídeos na etapa passada, ainda em abril, e agora a gente vai apresentar esses vídeos. Para quê? Para que a sua imagem fique formatada, a sua imagem fique fixada na cabeça do eleitor, ok? O posicionamento pessoal e político, onde você vai apresentar diferenciais, posicionamentos, defesas. O que eu estou chamando de defesas? Por exemplo, meu amigo, o que pode ter acontecido? Você tem algum que a gente chama de esqueleto no armário, tá? Você tem algum... não pagou um credor, você pode ter algum processo, você pode ter algum caso extraconjugal, tá? E isso foi no seu passado uma grande marca no seu currículo, tá? O que é as defesas? A gente vai se preparar para quando isso aparecer em campanha, para quando isso surgir, e você vai saber tratar isso com naturalidade, de forma que esses fatos não sejam surpresas e que esses fatos não te derrubem da mesma forma, ok? Pois bem, chegamos em maio. E aí, em maio, o que precisa de acontecer em maio? Em maio é o mês do planejamento. Então, nós organizamos, nós entendemos e agora a gente vai planejar, que é estabelecer rotinas, criar agendas de campanha, aonde que a gente vai direcionar as ações de forma a maximizar aí o seu capital eleitoral, tá? O que é fato aí de planejamento? Que é impossível tocar esse projeto sem que você tenha um plano geral. Ou seja, as pessoas certas no lugar certo, a distribuição das atribuições, a sequência de atividades operacionais, as ações políticas que você precisa fazer. Tem gente que sai fazendo ações políticas aí à torto à direita, né, e não consegue nem mensurar se isso está trazendo resultado ou não. Ok? Em maio, né, então, qual que é a primeira ação que a gente precisa de implementar? É a administração dos eleitores nas
redes sociais. Ou seja, a gente está construindo uma estratégia agora, e essa estratégia está sendo baseada nas redes sociais, que é o quê? Segmentar os eleitores de acordo com as informações construídas. Então você vai segmentar de acordo com as informações sociais, de acordo com as informações econômicas, de acordo com as informações de necessidades e de demandas. As demandas de homens são diferentes de demandas de mulheres. Demandas de uma determinada categoria, como professores, por exemplo, é diferente de uma categoria como os policiais. Então, é a hora da gente segmentar os eleitores de acordo com as informações construídas que a gente coletou no passado. Tá? E aí sim, a gente vai estabelecer estratégias de comunicação nas redes sociais, visando a fixação do discurso. Coletamos informações, fizemos os vídeos, agora é a hora da gente distribuir esses vídeos, tá? Para quê? Trazer aumento de visibilidade, vídeos direcionados por segmento social, por segmento econômico. Então, se os jovens têm uma determinada demanda, nas redes sociais é possível fazer um vídeo e entregar esse vídeo somente para as pessoas de 16 a 20 anos, de 18 a 24 anos, de 25 a 30 anos. Então, as redes sociais elas nos permitem ser muito específicas no que diz respeito à entrega de mensagem. Tá? Gerenciamento e otimização das campanhas de tráfego na internet e o reforço da consolidação da imagem do candidato. Ainda em maio, a gente precisa também de construir o seu discurso, né? E o discurso ele é um diferencial que pode posicionar um candidato em um patamar de destaque aí numa disputa eleitoral. O que é um fato, caro candidato? Quem sai na frente na eleição são pessoas que têm um discurso muito bom, são pessoas que sabem falar. Agora, quando eu falo de discurso, eu não estou falando somente de falar. Discurso é a construção de autoridade. E construção de autoridade, ela passa por, além de saber falar, é você conhecer muito bem, é você entender os problemas da cidade, é você ter uma postura, é você saber o tempo que você vai falar, é você se posicionar diante dos assuntos e é você principalmente ter coerência, ok? Então, um discurso montado sob uma estratégia persuasiva leva o eleitor à decisão do voto, sem precisar de recorrer a argumentações que não convencem o eleitor. Qual que é a formatação do discurso hoje? O discurso ele precisa de ser repetido com base em uma emoção, para que essa emoção ela se torne um sentimento. O que eu estou querendo falar? A emoção é uma representação uma representação do nosso corpo para uma situação que aconteceu. Você leva uma fechada em trânsito, você vai ficar pé da vida. Ali você gerou uma emoção e ela vai passar e você vai embora e você vai esquecer aquele fato. Porém, se todo dia você leva uma fechada da mesma pessoa, no mesmo lugar, na mesma ocasião, aquela emoção que tenderia a ser temporária, que tenderia a ser de um só momento, ela vai passar a ser, vai permanecer, ela vai durar. E aí essa emoção ela fica na mente. Com o eleitor é a mesma coisa. Quando você constrói uma autoridade em cima de uma emoção, você entra na mente do eleitor, atinge o coração e aí ele forma uma opinião sobre você e aí sim você tem autoridade política, autoridade de quem formou uma opinião com base numa emoção. E aí não pouco importa se essa pessoa como que ela vai justificar o voto, ela vai tentar achar uma justificativa racional para poder explicar a emoção, o sentimento que ela tem com você. Mas o voto já está consolidado, esse voto é seu. Então, quando você constrói esse discurso, quando você constrói essa autoridade, esse voto, ele já é seu. Ok? O que a gente precisa de fazer nesse mês? Tá? A segunda e mais importante rodada de pesquisas. Tá? E essa vai acontecer, que é o que a gente chama de mensurar todo o contexto, aonde que a gente vai entender o contexto da eleição. Por que agora é a mais importante rodada de pesquisa?
Porque a gente já construiu um histórico, as pessoas já conhecem, as pessoas já tiveram contato com você, você já ganhou visibilidade, e por bem ou por mal, as pessoas formaram uma opinião. E agora é a hora da gente medir se essa opinião, se o resultado está dando certo, se essa opinião é positiva, e se você tem chance de seguir em diante, ou se vai ter que parar a sua campanha por aí. Tá? Então são o estudo aprofundado do cenário político com a união das pesquisas Qual e Quant, é uma pesquisa bastante parruda, né? Esse é o principal momento de definição do conceito político, é onde que você vai construir o seu plano de governo, é onde que você vai construir o seu conceito de campanha, vai confeccionar as peças publicitárias, vai determinar as marcas e as temáticas de sua campanha. Novamente, uma segunda sessão de semana de fotos e de vídeos que você vai precisar durante toda a campanha. E aqui a gente vai entrar no planejamento da convenção. A convenção é um momento tão importante quanto o primeiro dia da sua eleição. É na convenção em que você vai ser lançado candidato. E ela precisa de ser feita com toda pompa e circunstância. Bom, ainda em maio a gente vai revisar as métricas anteriores, ou seja, tudo que a gente fez surtiu efeito, a gente vai ter pesquisa para isso. Mensurar os resultados das pesquisas quantitativas, mensurar os resultados internos com ferramentas de gestão, identificar gargalos e fazer os ajustes que são necessários. Aqui no final de maio, entrando em junho, a gente está numa reta final em que a velocidade ela é extrema, a velocidade ela é violentíssima e que você precisa agora estar com tudo isso ajustado. Em junho, tá, o que se espera para a sua campanha de junho? Que ela esteja já formatada, ou seja, é hora de estruturar a comunicação, criar slogan, montar a mobilização corpo a corpo, marcar comícios, enfim, é a hora de começar a colocar a campanha na rua. A gente ainda não está falando de campanha, mas ela precisa de estar preparada, montada, já está toda formatada para quando vier o grande momento, você, dia 16 de agosto, você já está com tudo pronto para poder colocar essa campanha. Não me admirem, pessoal, tem gente que chega em julho, tem gente que chega dia 14 de agosto e não tem isso tudo que a gente está falando aqui agora pronto. Eu espero que esse não seja o seu caso, ok? Então essa é a fase do desenvolvimento em junho e julho, que é como você vai estar medindo como está o posicionamento político do candidato, como os adversários estão posicionados, ou seja, você está na frente, você está atrás. Você precisa de responder quais são as justificativas da sua candidatura, quais são as suas posturas e posicionamentos do passado e da atualidade. Você vai justificar as suas condutas do passado? E se você for atacado, como que você vai reagir? Você vai ter uma campanha mais propositiva ou vai ter uma campanha mais na defensiva? Você vai ter uma campanha em que você será um crítico ou você vai ser uma campanha em que você apontará para o futuro? Então, esta é a questão do mês de junho e do mês de julho. Ou seja, campanha montada, equipe estruturada, conceito definido, candidato posicionado, é hora de agir. Tá? E é hora de agir o quê? Montando o seu plano de governo. Ele precisa de estar pronto no final de junho para o início de julho. Você tem que estar com esse plano de governo. Tem consultores em que eles descartam a possibilidade de montar um plano de governo. Por quê? Porque você está dando munição para o seu adversário. Vale lembrar, a eleição mudou, o modo de decisão do eleitor mudou. Se você não está preparado para poder debater, é melhor você não entrar nessa disputa, ok? Convenção partidária é a organização de equipes, preparar o evento com iluminação, som, local, quem são as pessoas que estarão lá, como é que você vai trazer essa militância, ou seja, é a mobilização da sua equipe aí na convenção partidária. Esse é o passo a passo que você precisa de fazer, de agora até o mês de julho, seguindo essa cartilha, seguindo essa estrutura. E quais ferramentas, quais serviços e como você vai montar essa equipe, tá?
Bom, primeiro, as ferramentas. São 2 rodadas de pesquisas quantitativas, 2 rodadas de pesquisa qualitativas. Tá? Eu sei, pessoal, você não tem verba, muitas vezes o candidato não tem verba para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas aqui eu estou colocando o que é o ideal. Tá? Então, o ideal é que você tenha 2 rodadas de pesquisa qualitativas e 2 rodadas de pesquisas quantitativas. Vai precisar de contratar uma ferramenta de monitoramento de redes sociais. Hoje essas ferramentas elas estão muito democratizadas e não são ferramentas caras, mas você vai precisar de montar. Você vai ter que ter um site, landing page, fanpage, perfil no Instagram, tudo isso integrado. E vai ter que ter ferramentas de captura e automação de leads. O que são leads? Leads são os seus potenciais eleitores. Você precisa de monitorar esses potenciais eleitores. Vamos falar de equipe? A equipe ideal. O que eu estou falando de equipe ideal? É a equipe que todo mundo gostaria de ter. A equipe ideal é a real? Não, definitivamente não. Você vai ter que se organizar, você vai ter que rebolar para poder formar essa equipe, para poder montar essa equipe. E vai ter que ter irmão, amigos, a namorada, sua mãe, seu pai, seja lá quem for, para poder trabalhar, cada um fazendo uma determinada função. Mas cada uma pessoa ela pode exercer mais de uma função. Então, é isso que é importante. Você pode ter uma equipe reduzida, enxuta, mas desde que cada pessoa faça mais do que uma função. E o que é uma equipe ideal? Tá? Se dinheiro não fosse problema, se orçamento não fosse problema, o que você precisaria de ter? Um assessor de imprensa, um redator, um design de vídeos e design e editor de vídeos, um gestor de mídias sociais, gestor de internet, um gestor de tráfego e internet. Só aqui nesse daqui, pessoal, design e editor de vídeos, gestor de mídias sociais, gestor de tráfego, você tem uma pessoa só. E ainda pode incluir a pessoa que tira foto e a pessoa que faz a edição de foto. Ou seja, são 4 funções que você pode delegar para uma só pessoa. Vai ter um coordenador de agenda, um coordenador financeiro, um assessor de marketing, coordenador de operações, um motorista e um pesquisador de rua. Tá? Coordenador de agenda, o coordenador financeiro e o coordenador de operações podem ser a mesma pessoa. Por que o assessor de marketing não? Porque o assessor de marketing está ali para poder estruturar a sua campanha. E muitas vezes essa pessoa vem de fora e ela não tem todo esse conhecimento logístico. Por que trazer uma pessoa de fora? Para que ela não tenha viés da cidade, para que ela não seja enviesada pelo que a cidade pode oferecer. Ah, Rodrigo, mas eu não conheço ninguém de fora, eu não conheço uma outra pessoa, eu não conheço, eu não posso pagar para uma pessoa vir para cá. Então você tem que ter uma pessoa de muita confiança e que entenda o mínimo do marketing da sua cidade para poder te entregar essa situação. Aqui a gente tem algumas observações, né, onde eu pego e falo que monitoramento de rede é diferente de impulsionamento e gestão de mídias sociais. Monitoramento é você saber o que as pessoas estão dizendo e existem ferramentas para monitorar. É muito difícil de você ficar ali procurando o que todo mundo está dizendo, porque as ferramentas elas vão buscar tanto quem diz bem como quem fala mal, são as impressões positivas e impressões negativas. E impulsionamento de redes sociais é quando você faz a sua campanha pelas redes sociais, e isso é diferente. Tá? Ou seja, a gestão de mídia e o impulsionamento é uma atuação ativa. O monitoramento é uma atuação passiva. Agora, se você desejar dar um passo adiante e deixar a sua campanha mais organizada e profissional, veja só o que eu preparei para você. Se você tivesse a oportunidade de ter uma mentoria para poder te auxiliar nesse diagnóstico, nessa organização e nesse planejamento de sua campanha. E se você tivesse esse passo a passo do cronograma eleitoral totalmente personalizado para a sua realidade. A gente sabe, as estratégias eleitorais elas são diferentes, elas variam muito de uma cidade para outra. A sua realidade pode ser diferente da realidade da sua cidade vizinha. E para cada situação diferente, um momento diferente, um momento único e uma campanha também diferente. E o que eu estou oferecendo para você é a possibilidade de pôr em mãos um processo de planejamento e organização de forma personalizada, pensada na sua campanha. Imagine você contar com uma assessoria para poder montar a sua campanha, direcionar os seus recursos,
traçar seu diagnóstico, analisar seu cenário, deixar sua campanha organizada para atender às suas necessidades. Sim, é isso que eu estou te oferecendo aqui. E como funciona? Por meio de 5 encontros mensais, 5 encontros online, a gente vai cobrir todas as etapas mais relevantes de uma campanha eleitoral, de forma personalizada, formatada para a realidade do candidato. Elaborar o seu diagnóstico, fazer o planejamento da sua campanha, construir o seu discurso político e fazer o seu planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Ou seja, juntos a gente vai construir toda uma estrutura de campanha e montar a jornada que você deve seguir nessa pré-campanha de agora até julho. E com esse mapa de voo em mãos, você vai estar apto a atuar de forma independente e de maneira esquematizada, trabalhando a sua campanha de forma profissional. Além disso, ainda tem um bônus da implementação do núcleo digital. O que é isso? Tá? É onde a gente vai montar a sua equipe digital e vai dar todo o treinamento para esse núcleo digital da sua equipe. Ou seja, a gente vai trazer as soluções online, treinar, ensinar as pessoas da sua equipe a como fazer, por exemplo, um impulsionamento na internet, como trabalhar os públicos, como atuar de forma ativa em campanhas via internet, que é onde que a gente sabe que pode ser um diferencial para todo o candidato, tá? E além disso, ainda estão incluídos aí nessa formatação do núcleo digital. Capa de Facebook, perfil do Instagram, perfil do Facebook, a sua fanpage, santinho virtual, perfil no WhatsApp Business e stories do Instagram, ou seja, toda a estrutura que você precisa para organizar a sua campanha virtualmente, a gente consegue te entregar nessa forma, com esse processo. Com a campanha planejada, formatada e organizada, você vai ter mais clareza, mais direção e mais foco para a sua campanha. Ou seja, você vai deixar de se preocupar com um aspecto operacional, com um aspecto técnico, para poder se ocupar com o que realmente é importante, conquistar eleitores. O que você precisa de fazer isso daqui? Acesse o link que tem aqui embaixo. Você vai fazer a sua inscrição e vai receber um e-mail de confirmação desse pagamento. Ao receber esse e-mail de confirmação, eu pessoalmente entro em contato com você e nós vamos ter essas sequências de encontros online, onde a gente vai formatar toda a sua campanha, formatar toda a sua estrutura de campanha e deixar ela pronta para que você siga o seu caminho. E com isso em mãos, você então está apto a seguir a sua campanha, você está apto a trabalhar a sua campanha. Portanto, se você deseja ter uma assessoria individual online para traçar o diagnóstico eleitoral da sua cidade, construir um posicionamento, construir a sua autoridade política por meio do seu discurso e fazer o seu planejamento de médio, de curto e de longo prazo, clique no botão aqui embaixo que a gente se encontra lá do outro lado. Basta acessar o link, efetuar o pagamento, receber um e-mail de confirmação de compra e em até 24 horas eu vou entrar em contato com você e a gente vai marcar essa nossa reunião de estruturação de sua campanha. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no outro lado da tela.